Olá, boa tarde a todos. Com alegria, um prazer, uma satisfação, retornamos. E a ideia de quem está chegando agora para entender um pouco mais, isso aqui é um canal que o curso da Educação Física elaborou no comecinho da pandemia, onde a gente queria manter ainda um pouco mais de envolvimento com os alunos e principalmente uma forma também dos alunos conhecerem mais os professores. E a gente está retomando agora nessa parceria com as outras escolas. Esse projeto ele foi coordenado aqui, o âncora, durante um bom tempo, o professor Robson Schiavo, Bicudo, que era o nosso âncora-man, né? Inclusive com ele tinha luz, show, música, mas agora ele está com uma agenda apertada e o projeto todo foi idealizado pela professora Cristiane Cassoni Gonçalves Santos, que deu criação à música, deu criação ao logo, então ela que deu vida a esse evento e agora, nesse momento, eu tenho a coordenação de fazer a coordenação. E aí, um prazer a todos. Hoje, entramos na nossa segunda escola do Cisbem. Semana passada, se vocês não puderam assistir, espero que assistam. A gente encaixou o tema da atividade física com a atividade física do nosso pet. Então, a gente trouxe a veterinária. E hoje, trazemos um tema muito importante, antes do tema, é apresentar para vocês um curso, né, a farmácia, e dentro da farmácia nós escolhemos um tema com essa professora. Inclusive, se vocês gostarem, acharem interessante, coloquem outros temas que vocês acreditam que possa ser falado pelos colegas da farmácia. Então, convido a professora doutora Maria Fernanda Salomão, que em breve estará aqui conosco. Olá, professora, Olá, tudo tudo bem? bom? Tudo ótimo. Ótimo. E nós temos agora numa organização algo em torno aqui de 30 a 35 minutos, principalmente de acordo com a demanda dos colegas que vão apresentar. Convidem colegas, vamos ver se a gente consegue ter um número grande e coloquem perguntas para Maria Fernanda. A gente não tem pauta definida, mas ela tem a linha que ela quer comentar, que é a linha da farmácia. A gente tem a linha que é educação física a gente queria ouvir, mas o principal beneficiado desse tema é vocês que vão consumir a informação. E aí, professora doutora Maria, deixo contigo para você abrir e começar a discussão usando a linha que você quiser. Se você não tiver nenhum tema para startar, eu colocaria o mais tradicional da educação física. Lembrando que uma das associações da farmácia é o fármaco, o medicamento, para não deixar o sentir dor. Então, como é que vocês, ali, estudiosos desse tema, desse fármaco, como é que vocês entendem essa frase ainda muitas vezes utilizada, que é no gain, no pain, e como é que vocês têm visto isso? Então, seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, professor Timóteo. Acho que está tudo certo com o som. Agradeço o convite. Acredito que esse tema tem uma alta relevância, porque o uso dos anti-inflamatórios, a gente tem um uso irracional, né? Então, quando a gente fala da farmácia, o que a gente mais ensina para os nossos alunos é que eles não, né, utilizem os medicamentos ou que não promovam a utilização de medicamentos de forma irracional, né? Então, o anti-inflamatório, claro que ele tem o seu papel no controle da dor, mas ele não deveria ser utilizado de uma forma tão errônea como nós temos dentro da nossa sociedade e até mundial. Mas temos motivos para isso, até histórico. Se a gente for pensar na automedicação, né, tanto o Brasil como o mundo em si, a gente tem um grande índice de automedicação. E essa automedicação, ela vem do nosso raciocínio do que significa um medicamento. Então, um medicamento para nós, ele tem um, uma vertente que ele é um bem de consumo. Um bem de consumo que me traz um significado de cura, que me traz um significado de bem-estar. Então, eu sempre avalio que o medicamento não vai me fazer mal. Só que é muito pelo contrário. Eu tenho várias doenças que são induzidas por medicamentos quando ele não é utilizado de forma adequada. Então, se a gente for falar do anti-inflamatório, né, se a gente for fazer um recorte dos últimos 15 dias, a cada 100 pessoas, 10 tomaram anti-inflamatório sem prescrição médica. Então, a gente tem um consumo exagerado. Se a gente for olhar na nossa bolsinha de medicamento em casa, com certeza eu tenho um anti-inflamatório, né? E a população em geral, ela não enxerga o anti-inflamatório como um vilão, porque o anti-inflamatório ele tem uma venda livre, né? Eu não preciso de uma receita médica que fique na farmácia, que
que a prescrição fique retida, como tarja preta, por exemplo, ou eu posso ter aqueles medicamentos que nem tem, a gente chama de MIP, né? Medicamentos isentos de prescrição, que está ali na gôndola da farmácia, que o consumidor pode ir lá pegar e leva para casa, né? Sem nenhuma orientação. Se a gente for fazer um paralelo entre a prática e todos os artigos que a gente estuda sobre anti-inflamatório, né? Eu faço um ambulatório de geriatria. Toda semana eu tenho relatos de pacientes idosos que tomam medicamentos anti-inflamatórios, porque eles sentem dor. E eles vão utilizar o anti-inflamatório porque, né, é um incômodo. Então, assim, a gente acaba tendo um alto consumo, né, do anti-inflamatório. As pessoas, elas enxergam o anti-inflamatório como isento de risco, mas se a gente for pensar anti-inflamatório, o que pode acontecer, né? Quais são esses danos de anti-inflamatório? O anti-inflamatório, ele pode prejudicar, por exemplo, aumento da pressão arterial, ele pode prejudicar a função renal, ele pode prejudicar a formação das células citoprotetoras no meu estômago. Então, se eu for imaginar, os danos, né, as lesões, ele ocorrem em vários órgãos do meu organismo, né? E coisas, né, e lesões graves. Então, não é incomum o paciente que usa anti-inflamatório, ele ser levado a uma injúria renal e para uma hemodiálise. Ou a gente for fazer um recorte também de artigos que falam as causas da internação. Por que as pessoas são internadas? Porque usam anti-inflamatórios, têm hemorragia gástrica e precisa fazer uma cirurgia de emergência, que seria completamente evitável, né? Não usando anti-inflamatório. Professora, aproveitando que eu até fiz essa grosseria de cortar, mas só para a gente voltar. Então, o anti-inflamatório a gente vai usar, ele faz parte, como você disse, aproximadamente 10% da população vem tomando por iniciativa. Por iniciativa própria. E aí você falou que isso caracteriza o uso irregular, o uso irracional. Teria como a gente hoje para a televisão pedir uns 10 segundos, fazer uma campanha de se você tiver que tomar hoje essa classe de medicamento, teria uma forma menos agressiva? Assim, a gente não vai tirar, mas teria uma forma mais correta de se autoconsumir esse tipo de medicamento? Você acha que daria para a gente pensar nisso? Existe um desse parecido com esses de tirar dor de cabeça? É possível imaginar um medicamento desse? Sim. Na verdade, o anti-inflamatório, ele tem o seu local, né, de tratamento. Então, por exemplo, doenças, artrites reumatoides, eu vou precisar do anti-inflamatório. Só que a questão é, né, aquela dor que eu tô tendo uma constante, né, um período grande de dor, não significa que é uma dor aguda, pode ser uma dor crônica. Então, o uso do anti-inflamatório, ele não vai ser eficaz. E apesar do nome, né, ser chamado anti-inflamatório, ele não previne a inflamação, ele só retira os sintomas da inflamação, né? Então ele tem esse nome, mas a utilização não é tão correta assim. O que a gente fala sobre dor, né? O ideal seria a prevenção dessa dor. Né? Então, por exemplo, se a gente for falar no idoso, o idoso ele pode ter dor por sarcopenia, por perda de massa magra, né? A dor dele. Então, não adianta tomar anti-inflamatório. Ele tem que melhorar a sua alimentação, melhorar o exercício físico, né? Para ele não sentir dor. E a gente tem, né? Acho que tanto no esporte ou na idade avançada também, que a dor é algo normal, que a dor é algo que vem com a idade, que a dor é algo que é normal sentir dor. Mas não é bem assim, né? A dor, ela não é um sintoma normal. A dor, ela precisa ser combatida e a dor, ela pode provocar outras doenças, como, por exemplo, a depressão. Então, a gente precisa tratar essa dor no idoso ou de qualquer pessoa, mas desde que ela perca desde que o indivíduo ele perca a sua função. Então, por exemplo, ele tem uma dor que ele não consegue andar, ele tem uma dor que ele não consegue sair da cama. Aí sim, esse paciente ele tem que ser muito medicalizado, né? E a gente tem
uma visão que os medicamentos, por exemplo, de tarja preta ou os aqueles controlados, são aqueles que acontece maior risco, maior dependência. Só que muitas vezes uma dor, por exemplo, eu tratar com opioide, que é um derivado de morfina, é muito melhor do que eu tratar com anti-inflamatório. Então, assim, por quê? Eu vou estar acompanhando esse paciente, eu vou estar verificando seus sinais vitais, e com isso ele não tem todos aqueles efeitos ruins do anti-inflamatório. Não que o opioide não tenha, né? Mas o opioide, nesse caso, é menos riscos, é redução de danos. Então, assim, eu tenho outras opções terapêuticas para tratar a dor. Assim como também terapias complementares, como acupunturas, como relaxamentos, como o reiki, que também funcionam. Puxa, muito legal. E a gente está falando, você tem o foco, tua área de atuação mais recente é a pessoa idosa, né, a área da Sim. geriatria, que aí a gente pode dizer que boa parte da dor está no grau crônico, muitas vezes, né, em função dos 75 anos de uso desse joelho, desse quadril. Sim. Nós temos, quem está nos ouvindo possivelmente está associando a dor que você disse agora, a dor depois do exercício, né, que é um tipo de dor e que a gente não queria que as pessoas tomassem esse medicamento, nem também tomasse banho daquela coisa gelada junto com aquele emplasto, porque a dor é um sinal. Eu acho que quem pôde passar pelos primeiros semestres lá das aulas de biologia sabem que a dor é um sinalizador, está avisando o sistema nervoso. A gente não deveria ficar brincando de iludir, o sistema nervoso não é dor. Então, a dor é um sinalizador de que Sim. algo pode não estar legal. Né, eu acho que ficou muito boa essa Sim. coisa que as pessoas entenderem. E também não é para a gente usar a dor como fator limite para falar, vamos passar dela, que de vez em quando a gente acaba, vou falar agora a educação física, vendo modelos de pessoas que quando tem a dor alguém grita, mais uma. Você fala, puxa, se a gente copiar esse incentivo de pessoas que vivem do movimento humano, no sentido assim, aquele um a mais lhe dá dinheiro, lhe dá um carro, lhe dá status, lhe dá Sim. recorde, a gente até entenderia, olha, é o custo-benefício. Agora, se a gente está falando da minha mãe indo na reabilitação, ou a minha avó indo cuidar do ombro, ou a gente indo nadar, se tem a dor local, o ideal seria que nesse dia essa atividade física sofresse algum tipo de ajuste, né? E eu Sim. vejo, e aí vou deixar agora contigo, que é, profissional de educação física, posso fazer alguma pergunta para o meu cliente quando ele reclama de dor, se ele está tomando algum medicamento? Seria bom eu anotar na minha ficha? Sim. Lembrando para você que nem sempre os prontuários dos nossos clientes, nos nossos locais de trabalho, chamado estúdio, qualquer esses nomes chiques agora, academia, a gente não tem tantas atribuições. Você acha que seria interessante a gente anotar Sim. a entrada desses medicamentos? Sim. Tem um nome formal, diz que a gente chama história farmacoterapêutica, e ela é muito importante, acho que para De qualquer. novo, professora, de novo, que não ficou muito bonito e grande. História farmacoterapêutica. É o nome chique, para retirar os medicamentos que os pacientes fazem uso. A gente retirar essa história farmacoterapêutica, ela é muito importante, e saber as funções desses medicamentos, por quê? Pode ter esse uso constante do anti-inflamatório que está sinalizando que algo não está correto. Ou, por exemplo, ele pode usar um medicamento que vai diminuir a sua capacidade de marcha, o seu equilíbrio. Então, como que você vai preparar um treino, por exemplo, para uma pessoa que ele não consegue ter um bom equilíbrio, por exemplo, na esteira? Estou entrando um pouquinho nessa área. Então, assim, acho muito importante, né, o conhecimento desses medicamentos e a influência que ele pode fazer no exercício físico. Então, por exemplo, se o paciente toma um antidepressivo nos primeiros 15 dias, né, ele pode ter tontura, pode ter diminuição da sua cognição, até esse medicamento entrar no equilíbrio e ok, não ter problema mais nenhum com esse efeito colateral. É um efeito colateral temporário. Então, eu acho muito importante essa retirada, né, essa história farmacoterapêutica, o profissional da educação física fazer. Né, se ele toma algum medicamento, se tem alguma doença crônica que não está controlada, né, então uma hipertensão, uma diabetes, né, então acho que entra também numa visão mais integral do cliente. Professora, agora você está falando, eu estou lembrando, então, aquele ato que nós temos de cuidador,
de oferecer para o colega algo que tomei e fez efeito em mim, isso então é algo nada Nada, benéfico. né, a automedicação ou a indicação de um colega, de um vizinho, né, apesar de muito comum, ela não deve acontecer, porque o medicamento que é bom para mim, que foi receitado para mim, não é o ideal para outra pessoa, porque não teve um diagnóstico, não teve, uma avaliação médica para entender se realmente precisa desse medicamento ou não. E como eu comentei com vocês, a gente tem uma representação social muito forte do que é um medicamento, que é um bem de consumo que vai me levar à cura. Então, eu não quero me desfazer do medicamento. Então, a gente tem em casa aquele medicamento que eu não uso mais, mas fica na minha gaveta. Por que, que eu vou, né, me desfazer dele? E isso é muito ruim para automedicação ou para indicação irresponsável. Por quê? Ah, eu tenho esse medicamento que foi bom para dor, foi prescrito para mim. Ah, então eu vou dar para o meu colega, né? Eu vou passar para o meu colega. Então, assim, eu preciso me desapegar de não ficar com esses medicamentos em casa, não ter essas bolsinhas de medicamentos, porque às vezes é um risco maior, porque esses medicamentos podem vencer, esses medicamentos podem ficar armazenados de forma inadequada, então talvez nem faça mais tanto o efeito quanto a gente esperava. Então, é assim, usou o medicamento, não precisa mais, vamos descartar. Descartar de forma correta também, né? Então, as UBSs, as drogarias, elas têm coleta de medicamentos, né, para descarte, é, locais para descarte desses medicamentos que não serão mais utilizados, para que também não contamine o meio ambiente. Então, é importante a gente desfazer desses medicamentos, desapegar dos medicamentos que eu não uso mais e não indicar, né? O que é bom para mim não pode ser muito deletério para uma outra pessoa, porque essa pessoa pode ter alergia, essa pessoa pode não ser a indicação, eu posso protelar um diagnóstico, né? Então, o paciente começou a sentir dor, então vou tomar aquele remédio. Tá bom, vai mascarar a dor, mas de repente ali é um câncer que pode estar atrás dessa dor, né? Então pode ser uma doença mais séria. Então não é só uma dor articular, não é só uma dor muscular. Então pode ser algo mais sério. Então, assim, aquilo que dura muito não tá certo, né? Então tudo bem, eu fiz um exercício físico, doeu meu joelho hoje, tomei um medicamento, ok. Mas de repente, sei lá, todos os dias eu acabo tendo essa dor, algo tá errado, eu preciso ir ao médico, preciso Bom, verificar. vamos continuar nessa linha? Vamos lá. Tentando agora pensar que o profissional de educação física vai auxiliar esse seu cliente sobre ele deve ter percebido que o cliente tem usado uma quantidade de medicamento e ele está preocupado, ele não quer intervir, mas ele quer conversar. Então vamos agora a um medicamento que tem sido comum, cada vez mais comum, que é, por exemplo, dos colegas da natação e nos dias de frio, que a gente percebe que a maior percebe que o povo começa a ficar asmático em algumas temperaturas, ou melhor, em algumas estações climáticas, e Sim. também quando começam a querer nadar mais do que já estavam nadando. Então a gente percebe que 5 meses nunca tomou nada, agora no sexto mês que a competição fica forte, o que quer treinar mais, decidiu usar um equipamento que a gente não tinha. Ué, da onde veio isso? Então agora pergunto para a estudiosa da farmácia, eu sei que não é a tua área direta, mas e esse medicamento que nós temos encontrado dentro esses bloqueadores, beta bloqueadores, o que a gente poderia, como profissional de educação física, falar? Você está usando porque necessita ou porque alguém disse que isso é benéfico? Tá. São beta-bloqueadores ou são agonistas de beta? Agora eu vou deixar para você Porque, escolher um são deles dois. broncodilatadores? Só me explica, são broncodilatadores? Boa. Agora eu tô lendo direitinho. Broncodilatadores, Tá, perfeitamente. Eu são falei beta, agonistas eu beta. bloqueei, mas é para É que eu desbloquear. falei assim, É, bloqueadores, aí eu não, você não. não vai nadar muito bem. Não, era eu bloqueei, Era mas o medicamento era para desbloquear. Perfeito. tá, era agonistas. Na verdade, assim, eu não tenho muita experiência com a natação, né, sobre isso, mas existe a utilização de broncodilatadores, que vai melhorar a troca gasosa e vai melhorar o poder da respiração, né. Ele é extremamente importante para o paciente asmático, né, asmático, ou para uma bronquite crônica, enfim. Mas esses medicamentos também, assim como ele estimula uma melhor respiração, uma troca gasosa, ele também estimula coração.
né? Ele também aumenta a frequência cardíaca, ele também aumenta a força cardíaca. Então, assim, de repente, se eu tenho um uso tão inadequado, tão desnecessário, eu posso ter alterações cardiovasculares, né? Então, usar só para melhorar o rendimento, eu acredito que seja um uso bem irracional e um uso bem complicado e podendo acarretar outros prejuízos a outros órgãos, como o sistema cardiovascular, por exemplo. Né? Agora, se a gente for falar do asmático, foi bem legal você ter falado sobre isso, e acho que vem bem ao tema. Alguns anti-inflamatórios, principalmente aquele que vem do ácido acetilsalicílico, ele prejudica, né, a asma. Na verdade, ele vai acontecer uma broncoconstrição. E aí ele piora para o asmático, piora a respiração para quem tem bronquite. Então, não é interessante o uso do anti-inflamatório para essa população. Boa, boa. Eu acho que eu tinha que me preparar melhor e ler mais antes de estar aqui. É o seguinte, eu tô com uns colegas aqui na frente, eles estão com algumas cartinhas aqui e acabou de chegar mais uma. E aí, se eu me equivocar na função do farmacêutico, você me corrige. A fase de manipulação de suplementos, isso passa isso é da atribuição de um farmacêutico, ele trabalha organizando esses tipos de suplementos, por exemplo, esses vou tentar de novo. Esses produtos que a gente toma para emagrecer, nessas farmácias de manipulação, Os aquilo lá, anorexígenos. isso, aquilo é uma atribuição do farmacêutico? Manipulação? Isso, ou não? É ele? É uma atribuição do farmacêutico, né, a manipular esses princípios ativos. A farmácia de manipulação, para ter esses ativos, né, a serem manipulados, eles precisam de uma autorização da vigilância sanitária muito mais rigorosa do que uma farmácia de manipulação que vai manipular, por exemplo, o antihipertensivo, né? Então tem controle muito maior. O Brasil, não sei se você sabe, professor Timóteo, é o país que mais utiliza, né, medicamentos para emagrecimento, né, no mundo ainda. Existe uma pressão muito grande, né, da indústria farmacêutica para continuar esses medicamentos na sua utilização, mas é uma das classes, né, isso, Maria Fernanda, acredito que sejam mais perigosas, né, porque eu tenho alto risco de emagrecer, eu vou emagrecer, mas eu posso aumentar a minha pressão arterial, eu posso sobrecarregar a minha função cardíaca, a longo prazo, posso ter eventos de depressão, né? E, além de tudo, existe o uso ilícito dessas drogas, né, desses medicamentos. Então, com o consumo de álcool, né, então, temos também essa outra vertente. Mas o Brasil, ele tem um alto consumo. A farmácia de manipulação, principalmente por esses anorexígenos mais antigos, é onde ainda se consegue obter esses medicamentos, tá? E existe fórmulas que são, assim, verdadeiros venenos, né, para nossa saúde, porque ele coloca estimulantes junto com benzodiazepínicos que diminui aí a função do sistema nervoso central, colocam diuréticos, colocam laxantes, então, assim, hormônio de tireoide, então desregula muito o nosso organismo. E além de tudo isso, professora, muito provavelmente é essa pessoa que está usando esse produto com um princípio e tendo todas essas indicações paralelas, ele Uhum. normalmente está num ambiente de atividade física. Então, além de tudo isso estar sendo ingerido pela pessoa, ela ainda está num ritmo acelerado de querer mudar. Então, a gente realmente, eu acho que fica legal a gente juntar esses dois temas para dizer que um profissional de educação física que hoje recebe um cliente, que se ele puder comentar com a gente que ele veio usando essas substâncias, isso é como se a atividade física começasse até a
a perder todo o benefício dela, porque é um metabolismo quase que desregulado, né, porque essa Totalmente essa pessoa, desregulado. Eu tenho né, desregulação hormonal, ritmo cardíaco, tudo. Então a pessoa não consegue mais nem dormir, a gente sabe o quanto é importante o sono reparador para ganho de massa muscular, né, é regulação hormonal, enfim. realmente um risco desnecessário É, e está dentro. O Brasil tem continua campeão desse ranking de uso, porque nós temos baixo controle das nossas leis, é isso cu é é cultura cultural, culturalmente, cultura culturalmente. Tá. culturalmente, né. Alguém al alguém incentiva eu a tomar, e normalmente Isso, esse alguém alguém. incentiva, Uhum, óbvio que é muito mais rápido o emagrecimento, porque eu aumento lipólise, eu diminuo a minha fome, eu ganho vigor, assim, eu ganho, fico mais em alerta, mas é ilusório, né, não sim, é posso ter um efeito rebote de eu engordar, às vezes, até o dobro daquilo que eu emagreci, né, porque não é fisiológico, né, não é sim. natural o É, o emagrecimento. o que eu ia usar como ilustração, se a gente pudesse aqui ter um slide, seria: é o país que mais usa, mas ainda continua sendo o país que mais engorda rápido. Então, Sim. se a gente pudesse, de novo, ter aqueles 40 segundos num programa de televisão dizendo alguma coisa não está boa, ao ponto até de eu começar a falar que tem uma relação direta, tomo mais remédio para isso e fico mais gordo, ou seja, vamos repensar, Sim. porque os dados do Ministério da Saúde, que saem todo ano lá do Vigitel, nós estamos quase com 6 colegas hoje com risco de peso acima de uma norma que foi colocada, né, que se coloca ali de baixo, né, com risco moderado e tal, mas é um perigo que está acontecendo, né, da gente utilizar, né. E também falando um pouquinho do emagrecimento, que eu acho bem bacana também, acho que a gente tem vários consumos de suplementos e as pessoas se compra, né, esses suplementos e não vão a uma nutricionista e não tem parece que todo mundo precisa tomar suplemento e será que preciso mesmo, né? Será que uma boa alimentação não é o suficiente? Então, tem Ana, muita indústria e alimentícia também sobre isso. tá, e quando falamos, aí eu vou pedir para você ter a paciência aqui na Fica tranquilo. pergunta aqui, que ela é especificamente minha mesmo, então se eu tiver muito baixo nível, sou eu aqui, não é a área não. Esse suplemento que a gente compra naquele pote lá, ele também foi manipulado e passou por um colega farmacêutico, um profissional da farmácia que também registra aquilo? Não Não, obrigatoriamente, não não obrigatoriamente, porque obrigatoriamente? ele entra como suplemento, ele não é um farmacêutico que faz. Então é por isso que de vez em quando eu assisto aquele canal do Proteste lá e tá escrito que nem tudo que está no rótulo está dentro do pote, e o que está dentro do pote nem sempre está no rótulo, porque não tem um profissional que precisa colocar o nome dele ali, farmacêutico responsável. Não é o mesmo assim, é rigor da indústria alimentícia, e não da indústria de medicamento. Então, Puxa, é. então agora eu fico mais calmo de entender porque que recentemente tivemos uma isenção muito fantástica sobre a importação de produtos que vão virar, né, princípios para virar suplemento energético, né, aqui no Brasil. Então acho que imagino como vocês devem ter ficado muito contentes de não terem sido perguntados, né, será que isso pode ser feito ou não? Puxa, que Ana, eu soltei aqui o link das horas complementares, estou tentando traduzir o que os colegas estão escrevendo, né? Você viu alguns comentários como que isso vai machucar o meu fígado, né? Ou como a Tainá dizendo que emagrecer só por estética não é saúde. Eu acho que o termo mais bonito hoje era que a gente deveria realmente tentar não aumentar de peso e não pensar em tirar esse peso, porque é possível ter um peso que você está com ele, se ele não atrapalhar o cotidiano, como você disse, né, essa dor atrapalha o meu cotidiano, né, quando essa dor atrapalha a nossa colega de 70 anos, e aí a gente fica com grande receio. Então a dor tem que ser um instrumento para nos fazer entender. A Ana coloca mais aqui, normalmente quando iniciamos um treino novo, por exemplo, temos dor muscular por estímulo e tomam anti-inflamatório. Ana, fica bonito o teu texto, mas pelo que a gente vem falando até agora, e eu tomando a liberdade aqui, depois a Ana me corrige melhor,
não tem que tomar anti-inflamatório. Aí você vai falar, como assim? Porque não era nem para ter causado dor. E aí eu vou assumir agora, profissional de educação física não tem que oferecer para o cliente nada que no dia seguinte coloque em risco. Então vocês viram lá, vou fazer aqui o cenário e roubar a cena. A pessoa quer andar, aí ela faz exercício, ela sai de lá no outro dia com dor. Essa marcha está com risco. Mas se ela toma um medicamento, a professora acabou de falar que esse medicamento aumenta o risco também de mexer a marcha. Ou seja, deveríamos não levar ninguém a um tipo de estímulo que chegasse a causar uma dor para precisar de um medicamento. Eu nem sei se é o nome correto, um fármaco. Ana, professora, fique à vontade para melhorar o que eu tentei falar, por favor. Na verdade, assim, é o contrário, né? O exercício físico, ele teria que ser preventivo da dor, porque eu tenho liberação de serotonina, eu tenho liberação de dopamina no exercício físico, e o exercício não deveria Para. causar, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? No mundo real. E muitas pessoas me perguntam sobre isso. Tipo, eu vou fazer um treino de musculação. E aí estou com dor. Se eu tomar o anti-inflamatório, prejudica a minha, né, o aumento da minha E massa muscular, né? É um mito, tá? Só que é diferente de você tomar todos os dias, né? Se você tomar tá doendo muito, não tô conseguindo nem andar, aí eu vou tomar um relaxante muscular, ok, uma vez. Agora, se eu tô tomando sempre, sim, pode prejudicar os meus resultados. E além disso, se tá doendo, não tá certo, né? Se eu tô fazendo exercício físico, sempre ele dói, não tá certo. eu espero que dos colegas que estão ouvindo agora, que entendam melhor a utilização dessa ferramenta chamada dor. Pode ser que venha acontecer a dor, sim, por ser iniciante ou porque o movimento foi inadequado, ou equipamento, ou elástico, ou peso, isso pode ocorrer. E primeiro porque ainda mais que tomar esse tipo de medicamento nem significa que deu tempo verificar de onde surgiu a dor. Então, está disparando no tendão, na articulação, em que parte do músculo, ou seja, e a gente ainda fica fazendo atributos, mas eu acho que, espero que os colegas tenham entendido que a dor é uma coisa, tomar medicamento é outra, e tomar medicamento para sumir com essa dor, a gente está tirando um indicativo. Eu dei risada aqui enquanto você falava, porque a tua chefa, né, a professora Sheila, disse para ver se eu consigo pelo menos ler o teu nome diretamente. Está escrito pelo menos assim, doutora Maria Fernanda já tá bom, para eu falar, para eu não errar o nome. Tá. A gente está chegando nos 35 minutos, o ideal seria, se você quiser usar mais 2, 3 minutos, eu sei do teu tempo aí que a gente tinha pré-combinado. Se você quiser dar algumas dicas, ou evitar mitos e verdades, ou falar um pouco da profissão, ou a tua área de atuação, aí eu vou deixar à vontade, já que a gente não vai conseguir usar muitas perguntas aqui, mas uma coisa ficou bem interessante, não é aquele jargão. Acho que tem mais temas para a gente andar em conjunto com Sim, com educação física, certeza. movimento humano, e entender o profissional da farmácia. Eu havia comentado contigo, há um tempo Sim. atrás eu fui participar da semana em celebração ao dia da farmácia e chamaram o tema da atividade física, e eu gostei quando foi lido um documento de vocês, no qual se pedia que as pessoas deveriam entender que o farmacêutico não é aquele profissional que gira, olha a caixa de remédio, entrega no balcão. Não, eu lembro que o texto lido foi: nós somos profissionais de promoção da saúde. Aquele ato de entregar a caixa de remédio é uma atribuição, mas nós temos ali até a possibilidade, naquele momento, de comentar um pouco mais sobre esse medicamento. Eu achei interessante, Sim. porque vocês estão diretamente ligados com a pessoa que está querendo o medicamento, né? Isso é Sim. muito importante. Então, deixo contigo agora, fique à vontade de usar o tempo a teu critério, por favor. Ok. Não, acho que muito interessante, assim, essa visão multidisciplinar. Então, o profissional farmacêutico, hoje, ele está muito envolvido no cuidado farmacêutico, que ele coloca não o medicamento como centro, mas como a pessoa. Então, por exemplo, faço um ambulatório. Se existe um diabético que está com, né, aumento de peso, que está com glicemia não controlada,
e ele não faz atividade física, eu indico para o profissional de educação física, né. Então, assim, não é só dar um medicamento, né, ele também precisa, né, esse tratamento multidisciplinar. Então acho que isso é bem importante e acho que isso é uma visão que as pessoas não têm da farmácia, né, tem só a visão do medicamento. Aliás, farmacêutico é o que menos ele quer, ele quer usar medicamento, quanto menos melhor, né, quanto Poxa. menos é melhor, porque eu evito polifarmácia, eu evito interações medicamentosas, e que claro, né, eu como farmacêutica não sou contra terapêuticas, mas precisamos tratar com uma certa racionalidade, certo? Então a gente sempre acaba trabalhando mesmo, de uma forma multi. O que é interessante também, né, é que existe muitas principalmente nesse mercado de emagrecimento, de ganho de massa muscular, enfim, existe várias receitas de medicamentos via rede social, né, via então, assim, tem coisas muito perigosas que as pessoas acabam receitando via live, via rede social e acabam prejudicando muito a saúde da população, né. Então Poxa. o medicamento não traz só benefício, né, por isso que ele tem que ser utilizado de uma forma racional. Então isso é Eu bem vou tá, gravar isso na cabeça. tá, eu vou aproveitar e talvez você já tenha percebido ou buscado, então, muitos textos sobre a promoção da atividade física, começam dizendo que o exercício físico, o movimento humano, ele é tão extraordinário porque ele seria a conjunção de vários medicamentos tomados ao mesmo tempo. Então, esses Sim. textos bonitos que você faz um movimento como andar ou empurrar um peso, e você tem benefícios que podem te ajudar no coração, no pulmão, no músculo, e aí na tua membrana celular, no Uhum. diabetes. Então, e nos colegas que estudam isso há mais tempo, né, o em inglês ficou legal, ficou "exercise is medicine", tá o nome bonito. Na tradução, ficou "exercício é remédio". E Aham. aí a gente tem aqueles colegas que dizem: "Não, mas não é legal, porque eu não quero associar". Então aquela coisa da quando a gente traz uma palavra e não teve como encaixar. Mas eu queria só, dividir contigo que na educação nos programas, programas de saúde pública ou programas de políticas públicas, no Brasil todo, tem utilizado a imagem do remédio com a Sim. caixinha, com dentro deles, incentivando as pessoas, né. E eu lembro de uma campanha que teve, que, por exemplo, na Paraíba, eles colocaram o feijão dentro para chacoalhar, e a ideia do chacoalhar e fazer o barulho era: "Esse remédio só funciona se você agitar". Então a campanha era muito legal, Aham. porque o agite não era agite o remédio, mas na verdade segure a caixa e agite você por 30 Sim, minutos e aí você vai em busca. Então, dizendo que educação física e farmácia acho que tem uma tem grande muito a chance de ver. educar a população de maneira que, além de agitar o produto, que tem que tomar uma grande Sim, parcela, mas vamos agitar esse corpo também e os benefícios são benéficos. exato. E a Professora, hum, oi. não, diga, não, eu digo, Não, eu tô agora tô a teu critério. só queria finalizar assim, falando da importância, de todos os profissionais conhecer os tipos de dor, né, como tratá-las. Então, para uma dor neuropática, eu posso ter um tipo de exercício, tipo de medicamento, para uma dor, eh, vinda, sei lá, por uma dor crônica ou uma dor articular. Então, eu tenho vários tipos de exercícios, vários tipos de medicamentos que são específicos para cada dor, né? Porque seria muito fácil tomar anti-inflamatório, finalizar a dor, né? Seria muito simples. Então, existe realmente especializações que a gente trabalha, né? Que a gente vai estudar só dor, né? De quanto isso é específico. E se a gente for pensar, né, em campo de trabalho, né? A gente vai pensar que um idoso, por exemplo, 80% dos idosos terão dor crônica, né? Faz parte do envelhecimento. Então, né, a gente tem uma atuação muito grande quando a gente fala de tratamento da dor, né. Então, é muito importante o profissional que se interesse por essa área, né, ele fazer uma especialização em dor, ele entender os tipos de dor, os tipos de tratamento, os exercícios que vão, ser importantes também para a sua prevenção, dessa dor, né. Lembrando que a dor não é normal em nenhuma faixa etária. Então, não é porque tem idade que eu preciso sentir dor. E o que fica muito legal,
Fernanda, aqui ficou muito o link que você fez logo no começo, quando a gente foi para manipulação, que tem o nome farmácia na frente, Uhum. e você fez questão de dizer que existem esses tipos de tratamentos, e também se trouxe algumas práticas paralelas também que colaboram nesse processo. Então, isso mostra também que essa ideia do farmacêutico, da farmácia como criador de medicamento, não é, é que é essa que chega para a gente, É, mas a gente essa é ficou a muito mais claro, conhecida, mais conhecido, e é a ficou mais muito claro, conhecida. e ficou muito claro que a preocupação da área de vocês, que é, num certo momento, entregar esse medicamento por uma questão que tem que resolver agora, por uma situação de risco, mas que vocês também estão preocupados com as terapias paralelas com esse processo, e que, né, que são muito mais antigas do que a própria farmácia, do ponto de vista Sim, área de estudo organizada nos moldes, mas sim, a gente sabe aí que há muito mais tempo vocês vêm trabalhando com o oferecimento de produtos, né, que com a natureza foram se desenvolvendo até chegar nesse critério hoje, nesse formato de pó, pílula, drágia, como queira, né? Então o papel de sim, vocês é chama-se, muito maior do que a gente pode com certeza. ter uma ideia. E a palavra-chave é o que os colegas estão pedindo agora, né? A resposta é a primeira palavra-chave, né? Essa provocação de não falar o nome dela é para incentivar os colegas que entrem lá, porque isso aqui vai ficar aberto um tempinho para a gente fechar, para valorar aqueles que Uhum. puderam ficar conosco até o final, tá? Tá bom. Professora, obrigado. Em Eu que nome do agradeço. curso de Educação Física, em nome do nosso coordenador, professor Tiago Ferreira, da professora Cristiane Cassoni, e também colaboradora na coordenação e idealizou esse projeto, a gente te agradece pelo carinho, pela atenção, e quem sabe em breve a gente volte aqui com temas mais interessantes, né, e vamos ver como é que isso repercute. Do lado de cá, a gente tem percebido que está legal, pelo lado da farmácia, gostaríamos também que desse Tá uma bom. boa, uma boa chama acesa para novos encontros, Eu ok? que agradeço o convite, espero que tenha alcançado o objetivo de vocês. Ah, não, da nossa parte não tenha dúvida, porque criou a ideia de, e demos um recadinho de saúde pública, né? Com Remédio é uma certeza. coisa, agora o uso dele indiscriminado é o ruim. Então Sim, vamos lá. E para quem usa mais do que um remédio, tomar cuidado com a palavra bonita que a gente aprendeu, né? A síndrome da polifarmácia, porque polifarmácia. a gente não sabe nem mais qual medicamento está fazendo efeito, né? Daí para Como frente. elas estão interagindo. Exatamente. Obrigado a todos que puderam entrar, né? Letícia aqui no finalzinho, os colegas, né, que puderam, obrigado. Nos encontramos agora daqui a uma semana, não temos agenda para a próxima segunda, mas em breve teremos novidades. Um abraço, prazer Tchau, falar contigo, um abraço, tchau, tchau. tchau, tchau.